O tema de hoje é a parábola do rico e do Lázaro. O texto base está em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Há muitos ensinos nessa parábola. E se a gente for analisar, a gente vai ver que muitas pessoas não percebem esses detalhes. Por exemplo, rico chama Abraão de pai e Abraão o chama de filho. Isso mostra que ele era um servo de Deus, um mau servo. E quem eram os ricos? Isso a gente vai ver posteriormente. Observe aí o verso 24. E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E no verso 25, disse, porém, Abraão: Filho. Observou? Segundo ponto, o pobre também é filho de Abraão. E quem são os pobres? Também a gente vai ver posteriormente aqui no estudo. Terceiro ponto, o contexto dessa parábola está intimamente ligado ao capítulo anterior, ou seja, o capítulo 15, o capítulo 16, onde está a parábola, e o capítulo 17. Então, a gente entendendo o capítulo 15, o 16 e o 17, você vai conseguir entender melhor a parábola. E para quem Jesus estava direcionando essa parábola, né? Quem era Lázaro, o grupo Lázaro, e quem eram as pessoas que se encaixavam no grupo rico. A gente vai ver também no decorrer desse estudo. E a gente percebe também que há uma separação após a morte do corpo entre bons e maus. Então vamos para a interpretação da parábola. Então, como a gente viu aí na parábola, Lázaro era um mendigo, né? E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, como eu disse, para a gente analisar o capítulo anterior, no capítulo anterior a gente vê a parábola da ovelha perdida, né? Quem era a ovelha perdida? A que se desgarrou. A gente vê a parábola da dracma perdida. E depois a gente vê a parábola do filho pródigo, aonde o filho pródigo pediu os bens do pai
e foi viver por conta própria. E chegando lá, gastou tudo e viveu em misérias, como esse pobre, Lázaro. E aí teve que comer das migalhas que caíam da mesa dos donos. A gente vê um paralelo em Mateus capítulo 15, a partir do verso 22. E eis que uma mulher cananeia, tá vendo um povo gentil, o povo de Efraim, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Presta atenção no verso 27. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então percebe aí no verso 27 que essa mulher cananeia, ela comia das migalhas que caíam da mesa dos seus donos. Os donos eram os hebreus e os cananeus eram os gentios. Então ela estava se alimentando das migalhas que caíam da mesa dos donos. Porque como Yeshua disse, ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a mensagem era destinada para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que essa mulher cananeia, ela tinha tanta fé que ela se contentava com essas migalhas que caíam da mesa dos donos, a quem era destinada a mensagem. E Yeshua, Jesus, viu a fé dessa mulher. E essa mulher acabou sendo salva. E a gente vê na parábola que o mendigo, olha aqui o verso 21 de Lucas 16, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então aqui dá para a gente analisar quem é esse rico. O rico da parábola do filho pródigo, o filho mais velho, os hebreus de Judá, a quem foi confiado a mensagem, né? Então, como está na parábola, Abraão disse para o homem rico que ele recebesse os bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Você vê o antagonismo, né? Enquanto um viveu na pobreza, o outro viveu na riqueza. Mas não é só a riqueza de bens materiais, a gente vai ver os dois lados da moeda. Por exemplo, Mateus 5,3 diz: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras traduções, bem-aventurados os pobres de espírito. Não quer dizer que uma pessoa pobre, mas uma pessoa humilde, né? Essa tradução aqui da Almeida atualizada está mais coerente com o significado. Já a riqueza, Provérbios 13:7. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Então a riqueza não consiste nos bens que a pessoa tem, principalmente se levarmos em conta as riquezas espirituais, que são eternas. Porque as riquezas materiais, elas são usadas por pouco tempo. Lucas capítulo 6, a partir do verso 24. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar.
Não foi isso que aconteceu com o rico? Ele não vivia largamente e depois não se lamentou e chorou na situação dele estava pós-morte do corpo físico? Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei ao que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Yeshua Jesus continua ensinando sobre a riqueza, Mateus capítulo 6, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então por isso é que o rico, ele foi levado ao abismo, ao inferno, ao Hades. Porque o coração dele estava nessas coisas terrenas. E a gente vai ver mais para frente, neste estudo, o porquê que a riqueza que ele recebeu foi mal empregada. Provérbios capítulo 30. Olha que ensinamento, a partir do verso 7. 2 coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. O pão de cada dia, né? Para não suceder que, estando eu farto, te negue. Isso é o que acontece muito com os ricos, né? Na sua grande maioria. Por isso que a prova da riqueza é a mais perigosa de todas, porque pode nos afastar de Deus. Para que não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então a pobreza também pode ser perigosa se a pessoa se revoltar e começar a agir contra a vontade de Deus, a furtar, né? A matar para conseguir bens materiais. Então é por isso que o Salomão, o sábio, disse, não me des nem a pobreza e nem a riqueza, mas um pão que me for necessário. A pessoa que é equilibrada, a pessoa que sabe viver com pouco, não depende de supérfluos, é mais feliz com que aquela pessoa que tem muitas necessidades. E que muitas vezes são supérfluas, né? São coisas que não levam a nada. A gente poderia viver tranquilamente sem aquilo. Outro texto, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Está vendo o perigo da riqueza? E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Uma pessoa que é muito rica, ela perde mais tempo cuidando dos seus bens do que de qualquer outra coisa. Principalmente de procurar a Deus, né? Está muito ocupada com os seus afazeres, com seus bens. Tu, porém, verso 11, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Agora eu vou pular para o verso 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Está vendo onde está a riqueza? Em boas obras. Porque aí sim Deus é justo. Senão todo mundo tinha que nascer rico para fazer o bem. E para fazer o bem não tem preço. Basta realizar as boas obras de coração.
que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Os tesouros é para a vida eterna. Os tesouros é para o futuro, para onde iremos morar, né? Aonde é a verdadeira vida. Então lembra que eu falei que a gente devia analisar o capítulo anterior, o próprio capítulo 16 e o capítulo 17, para entendermos a parábola? Então vamos ver o rico, um detalhe que poucos perceberam. No início do capítulo 16, Jesus conta uma outra história. Disse Jesus, a partir do verso 1, aos discípulos: havia um homem rico, olha, não é por acaso que ele citou esse homem rico, olha que importante, e que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado, com quem estava a defraudar os seus bens. Olha aí, mau uso da riqueza, mau uso dos bens que Deus concedeu. Então, mandando chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podeis mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. E eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Azeite é um produto que Deus gosta. Por quê? O azeite está ligado à luz. É o que traz luz ao candeeiro. Azeite traz unção do Espírito Santo. Então respondeu ele: devo 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Devia 100, mas só devia pagar 50. Depois perguntou o outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Trigo também é um produto que Deus usa na sua escritura. É o fruto da terra. Trigo simboliza o homem. Se o grão de trigo não morrer, disse Yeshua, fica ele só, mas morrendo produz muito fruto, mais trigo, né? Então 100 coros de trigo, disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Olha aí a vida futura. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Está vendo, falando desse mau administrador rico? É onde vai entrar o rico da parábola do rico e do Lázaro. Agora vamos ver para quem que é. Se não vos torneis fiéis na sua aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e o ridicularizaram. O que significa ser avarento? É uma pessoa que não sabe usar dos bens de Deus, do eterno. Percebem? Que a riqueza não é só material, mas também espiritual. Então, quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus, quando a gente recebe um dom da parte de Deus e a gente enterra esse dom, esse talento, quando a gente usa mal o talento, a gente é um mau dispenseiro dos bens que Deus nos concedeu. E a gente vai ser cobrado. E foi isso que esse rico fez. Por isso é que ele foi parar em tormentos. E por isso é que ele chama Abraão de pai. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus.
Lembra dessa passagem? Então nós sabemos que o pobre era os gentios, o irmão mais novo, e o rico era o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, e que se encaixa aqui no capítulo 16 como esse rico que foi mau dispenseiro das coisas de Deus. E o filho pródigo tinha jogado fora os bens também. Lembra da parábola do filho pródigo? Onde ele pede a herança e gasta ela? Depois, arrependido, voltou. Mas o que importa para Deus é o último momento, o momento atual da nossa vida. Hoje nós estamos arrependidos dos nossos pecados, ou a gente continua ainda praticando as más obras. Então, para Deus o que importa não é o que a gente fez, mas é o que a gente faz. E veja só em Apocalipse capítulo 3, quando vai falar desse rico, da sua situação. Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz: estou rico e abastado. Olha aí o rico, a riqueza. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Foi o que aconteceu com o rico. Ele era rico, tanto materialmente quanto espiritualmente, mas ao morrer ficou pobre, porque os tesouros que ele ajuntou estavam só na terra, né? Então, onde tiver o teu tesouro, estará o coração. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, que aconteceu com o Lázaro, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Foi o que aconteceu com o pobre, com o Lázaro, com o mendigo, e não aconteceu com o rico. Agora veja um detalhe importante de Lucas 16, no verso 24, onde esse rico pede para o pai Abraão ter misericórdia dele e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. A língua dele estava em chamas, estava queimando, né? Olha só, então a gente pega esse contexto e vai lá para Tiago capítulo 3, a partir do verso 1. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha, põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então percebem que a língua é do que provém o coração. Do coração é que provém adultério, fornicação, prostituição, idolatria, etc. E a gente tem lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, onde Yeshua fala que aquele que chama seu irmão de tolo está sujeito ao inferno de fogo, o lugar onde estava o rico. Então, além de mal dispenseiros
dos bens do eterno, ele também usou mal a sua língua, porque o seu coração era mau. E deve ter menosprezado o pobre, deve ter menosprezado outros que não se julgavam servos de Deus, né? Então veja como isso é perigoso. A riqueza material e a riqueza espiritual aliado ao mau coração. Faz com que com a língua a gente amaldiçoe irmãos. Faz com que a gente acabe falando mal das pessoas. E com isso nós podemos nos colocar na mesma situação do rico. Parar em trevas exteriores. Parar nesse inferno de fogo no Hades. Continuando o texto de Tiago, capítulo 3, vou pular aqui para o verso 14. Se pelo contrário tem em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, o que é sentimento faccioso? É de divisão. Ah, meus irmãos são esses daqui, os outros não é meu irmão. Não pensa igual a mim. Vou falar nisso mais tarde. Então preste atenção, ó. Sentimento faccioso, de divisão. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, de divisão, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Eu vou falar sobre isso também um pouco mais à frente. Então eu queria reler Mateus capítulo 5, para ficar claro aos irmãos aí a partir do verso 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então esses irmãos que ficam chamando os outros irmãos de herege, tomem muito cuidado. Porque se a outra pessoa não estiver ensinando heresia, adivinha para onde vai essa pessoa? Para o mesmo lugar do rico. Então, seja sábio como Gamaliel. Se for de Deus, vai prosperar. Se não for de Deus, vai ser arrancado. Mas nós, às vezes, nos julgamos de juiz. Irmão tal é herege, porque ensina blasfêmia. Irmão Y é herege. Não devemos fazer isso. Veja outro verso, Mateus 15, verso 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Mais um ponto sobre a parábola é que após a morte há a separação de bons e maus, justos e injustos. Verso 22 do capítulo 16 de Lucas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso daqui não foi no final dos tempos. Depois de morrer, notem bem, verso 22. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Percebe que é após a morte. Por quê? Se você pegar o final da parábola, o rico queria pregar aos irmãos que estavam ainda vivos. Olha que interessante. Então não é no final dos tempos. É após a morte do corpo físico. Porque senão, ele iria pregar para quem? No final dos tempos, para quem mais?
Percebem? Então essa separação aí de seio de Abraão e o abismo é após a morte do corpo físico. Coisa que alguns irmãos não creem, porque acreditam que quando morre, a alma e o espírito ficam dormindo na sepultura. O que não é verdade. A gente vê aqui que há o diálogo. Tanto é que Rico queria voltar para pregar aos irmãos. Ok? Lucas capítulo 23, a partir do verso 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A palavra hoje é semeron, em grego. Olha só o Salmo 55, verso 15, o que diz: a morte os assalte e vivos desçam ao inferno. Essa palavra inferno aí é a palavra Sheol. A palavra Sheol é o Hades, que tem no Novo Testamento, é a mesma coisa. E desçam vivos. Ok? Porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, olha o Hades novamente, os entregou a abismo de trevas, olha o abismo aí, reservando-os para juízo. Não quer dizer que, apesar de estar no abismo, que não tem ainda outro juízo. Ah, sim, a segunda morte, que a gente vai ver no final da Escritura. Salmo 107, 10. Os que assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros. Olha aí a prisão aí. Observe que o inferno está ligado com prisão. A gente vai ver isso nas palavras de Yeshua do Novo Testamento. Isaías 24, a partir do verso 21. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra, encerrados num cárcere. Cárcere é a mesma coisa que prisão. E castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reunir no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Temos também a palavra prisão no Novo Testamento em Mateus 5,25. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Olha o contexto. Mateus capítulo 5 está falando do inferno de fogo, com prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Mateus 18:30. Ele, entretanto, não quis, antes indo-os, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Mesmo contexto. 1 Pedro 3,19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui foi na morte de Yeshua, aonde ele pregou aos espíritos em prisão. Eclesiastes 12, a partir do verso 6, diz assim: antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui está falando da morte do corpo físico. Então, quando o homem morre carnalmente, o espírito e a alma saem do corpo e voltam para Deus. Olha só como espírito e alma é praticamente a mesma coisa.
O que é salvo? É o espírito ou é a alma? Todo mundo vai dizer que é a alma que é salva. Ok? Mas olha só 1 Coríntios capítulo 5, verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. Ou seja, Paulo estava entregando um irmão a Satanás, para que a destruição da carne, o que é a destruição da carne? Pode ser através das dores, sofrimentos, doença e principalmente a maior das destruição da carne é a morte do corpo, para que a destruição da carne, a fim de que o espírito, com E minúsculo, seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então é o espírito ou é a alma que é salva? Os dois. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entende? Ele não fica lá debaixo da sepultura, o espírito. Volta para Deus. Assim como a alma não fica presa debaixo da terra. Nem o justo e nem o ímpio. Vai para o seio de Abraão ou para o abismo. Esse voltar para Deus é voltar para o mundo espiritual. Então essa palavra espírito, que está em 1 Coríntios 5, verso 5, é pneuma em grego. Pode consultar no original. Pneuma é espírito e está com E minúsculo, ou seja, não é o Espírito de Deus. Primeiro, o Espírito de Deus não precisa ser salvo, ele é salvo, ele é Deus, o Espírito com E maiúsculo. Agora, o Espírito com E minúsculo que cada um de nós tem, que nos dá fôlego de vida e nos dá alma, nefesh, esse daí é o nosso espírito. Mas olha que interessante que pouca gente para pensar nessa passagem aqui de Lucas 8. Inclusive, eu não vejo pastores explicarem desta forma, que eu vou fazer agora. Assim como rabinos, também não tenho visto. E a pessoa que é perspicaz pode meditar isso no texto. Verso 29. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apodera dele. E embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Todo mundo pensa, e está correto, que esses demônios são os anjos caídos, né? Está correto. No original grego está pneuma, espíritos, espírito imundo, né? E esses espíritos que eram chamados de demônios, olha o verso 31, que até agora eu não vejo os religiosos nem teólogos questionarem. Rogavam-lhe os demônios que não os mandasse sair para o abismo. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Demônio, espírito imundo, tem medo de cair no buraco? Vai acontecer algum mal para eles? Claro que não. Espírito vai cair no buraco, vai se machucar? Que jeito? Entende? Nem corpo eles têm. Ah, estão dentro dos porcos, mas quem vai sofrer a queda é os porcos. O espírito imundo não. Agora, que abismo é esse que eles não queriam que fosse? Aí que está o segredo. No original em grego, essa palavra do verso 31 é a palavra abussos. Então essa palavra abussos, ela está em alguns versos do Novo Testamento. E olha só como muda totalmente o entendimento. Romanos 10, 7. Ou quem descerá ao abismo? Abussos. Isto é,
para levantar Cristo dentre os mortos. Romanos 10, 7. Então esses espíritos imundos, esses demônios, não queriam voltar para o Sheol, para o abismo. Entende? Lá sim eles seriam presos. Lá sim eles seriam castigados. Não é de cair no buraco. Então olha só, quem é que está nesse abismo? Quem são esses anjos? São pessoas que já morreram. Ah, mas isso é parecido com o Espiritismo. E daí? Porque o Espiritismo descobriu isso, a gente vai jogar fora o entendimento? Por eles praticarem, os espíritas, algumas coisas erradas, a gente vai jogar tudo que eles descobriram fora? Claro que não. No meio evangélico, no meio judaico, também tem erros e tem acertos. Se a gente for sincero de analisar e pesquisar, então não sejamos crianças, sejamos adultos. Analisamos os textos friamente. Ah, mas isso vai contra a teologia. Você vai ficar a favor da escritura ou da teologia que você aprendeu dentro da igreja, dentro da sinagoga? A questão você tem que escolher. Eu estou te mostrando fatos com argumentos. Pesquise no original e você vai ver o que eu estou falando. A palavra de Romanos 10, 7, abusos, a palavra abismo. E tem mais, Apocalipse 9. O verso 1 e o verso 2 tem 2 vezes a palavra abusos. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Abusos. Ele abriu o poço do abismo, abusos, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Percebe que aí tinha uma chave para abrir o poço do abismo? Porque esse poço do abismo era uma prisão. Prisão é que tem chave. Entende? Prisão é que tem porta. Então, se os mortos ficam dormindo, para que trancar com chave? Entendeu como está furado essa ideia? Então, os mortos estão vivos? Sim. Estão no abismo? Sim. Estão presos em prisão? Sim. Também a gente vai encontrar a palavra abusos em Apocalipse 9:11, Apocalipse 11:7, Apocalipse 17:8 e Apocalipse 20, verso 1 e 3. Agora vamos observar o texto de 1 Reis 17, quando Elias ressuscitou o menino. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, o homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dai-me o teu filho. Toma-o dos braços dela. E o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Ora, se o menino tinha morrido, a alma e o espírito voltou para Deus. Ok? Então a alma tinha que voltar para dentro do menino, assim como o espírito, porque é o espírito que dá vida à alma. Então no verso 22, o Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Percebem? A palavra Sheol é a região dos mortos. Ela é traduzida como sepultura, inferno ou abismo. No grego, em vez de Sheol, é usada a palavra Hades.
aonde está o texto de Lucas, capítulo 16, verso 23. Uma curiosidade, nós temos o caso de Saul, que foi atrás de uma pitonisa evocar Samuel, que já estava morto. Aí os crentes vão dizer, mas isso é proibido, realmente é proibido por Deus. Não quer dizer que sendo proibido, não é possível. Muita gente diz que isso é impossível. Ora, Deus não vai proibir uma coisa que não existe. Não tem sentido. É totalmente possível evocar os mortos. E a gente vai ver aqui para baixo como isso é possível. Tanto é que na própria parábola do rico e do Lázaro, o rico queria voltar para contar para os irmãos. E na parábola Jesus conta de que Abraão o proibiu, dizendo que ele tem a lei e os profetas, eles que os ouçam. A gente vai ver o porquê disso também. Então a palavra Shaul, olha que interessante, tem a mesma raiz da palavra Sheol, sepultura. O verbo e a palavra Sheol e Shaul vem da mesma raiz, que é Shaal. Shaal significa perguntar, inquirir, pedir emprestado ou implorar. Este verbo ocorre em toda a Bíblia, de todas as maneiras esperáveis. Curiosamente, essa palavra Sheol é soletrado idêntico ao nome Saul, Shaul, mas de acordo com os maçoretas, pronunciado ligeiramente diferente. Então olha aí na tela o texto de 1 Samuel 14, verso 37. Disse, porém, o sacerdote, cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo, descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-á nas mãos de Israel? Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu. Então, consultou Shaul, é Sheal, Shaul. Sheal consultou, Shaul, Saul. É um trocadilho. Olhem aí que as consoantes em hebraico são as mesmas. O Shin, o Aleph e o Lamed. Olha o texto agora de Deuteronômio 18:11. Nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então o consultar a um espírito. Observem aí, no hebraico está aí também a palavra Shoel, que vem de Shaal, que é consultar, e a palavra Idone, espírito familiar, ou espírito dos mortos, no original hebraico. Isaías 8:19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Então é por isso que Abraão proibiu o rico de voltar para seus irmãos, porque eles tinham a lei e os profetas, eles que os ouçam. Ou seja, o que um morto, o que um anjo que está no seio de Abraão ou está no abismo poderia fazer que Deus não faça? Então, uma pessoa não sabe mais do que Deus. Uma pessoa que morreu é a mesma coisa. Não é porque a pessoa morreu que ela vai saber mais do que Deus. Então, se as pessoas quiserem conhecer a verdade, se as pessoas quiserem ter um conselho para a sua vida, que busquem orientação diretamente a Deus. É exatamente isso que diz o texto de Isaías 8:19. A favor dos vivos se consultarão os mortos?
De jeito nenhum. Observe que consultar os mortos não é uma coisa impossível. É totalmente possível. Tanto é que Deus o proibiu. Exatamente por isso. Porque Deus quer que nós o consultemos diretamente. Esse é o grande erro dos espíritas. Eles conhecem a relação que há no mundo invisível, espiritual, que os mortos continuam vivos, entende? Mas o errado que eles fazem é fazer a consulta aos mortos, aos espíritos. E um outro grave erro do espiritismo é desconhecer a obra de Cristo, de Yeshua na cruz. No sentido de que Cristo é o Salvador. As pessoas não precisam reencarnar para ser salvas. Elas podem ser salvas sem reencarnar. Sem a encarnação. Então esse é um erro do espiritismo. Agora a gente vai jogar, por causa disso, as coisas boas que eles descobriram? Claro que não. Seria uma incoerência. Assim como no meio judaico e no meio cristão, há acertos e há erros de ambos os lados. O que acontece é que, por orgulho de alguns irmãos, de algumas denominações, de algumas sinagogas, eles acham que eles detêm a verdade exclusiva e que os demais irmãos estão errados. E às vezes chamam as outras pessoas de herege e nem os consideram mais como irmãos. Então o sábio é aquele que retém o que é bom e joga fora o que é doutrina de homens, seja ela do cristianismo, seja ela do judaísmo, ou seja, de qualquer outra religião. Porque Deus não desampara nenhum ser humano da face da terra. Deus quer que todos sejam salvos. Então Deus pode ter revelado uma coisa a um grupo de pessoas que não revelou a outros. Então o homem que não for orgulhoso, o homem que for sábio, vai poder reter o que é bom e analisar nas escrituras aquilo que é coerente daquilo que não é. Então nós temos que unir as duas casas de Israel. Enquanto essas duas casas estiver dividida, enquanto o corpo de Cristo estiver dividido, o reino não prospera. Não foi isso que Yeshua disse, que Jesus disse? Todo reino dividido não prospera. E a gente vai ver lá em Isaías 11, é que chegará o tempo em que Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Isaías 11, verso 13. Então que em nós não haja esse espírito de facção, como eu disse no decorrer deste estudo. Nós devemos tratar todos os irmãos como irmão, mesmo que haja diferenças entre nós. Isso é natural, porque cada um está num grau de entendimento, cada um está num grau de maturidade, de experiências com Deus. Isso não quer dizer que um irmãozinho que pensa diferente é herege, que o irmãozinho que pensa diferente vai ser condenado. Olha o exemplo que tem no Evangelho. Marcos capítulo 9, verso 38. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Observe então, irmãos, que existem muitas pessoas que pregam a Cristo, pregam a Jesus, e não estão dentro do cristianismo, não estão dentro do judaísmo. E aí? Essas pessoas estão condenadas? Claro que não.
Quem não ajunta, espalha. Deus é que sabe quem está ajuntando e quem está espalhando. Não compete a nós tirar essas pessoas do nosso meio. Não é só sobre a comunicação com os mortos que a teologia cristã e judaica não entende. Aliás, a judaica tem um ramo na Cabala que até aceita essa possibilidade. Há também outro, que é esse aqui de Mateus 21, 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. No grego, a palavra que está como preceder é proago, e está em muitas passagens da Escritura, com o mesmo significado, que é estar adiante de, ir na frente de, anteceder. Então, os fariseus, que estariam, entre aspas, condenados, as publicanas e meretrizes vão entrar na frente deles. Ah, mas quando isso vai acontecer? Não é provavelmente nesses 7.000 anos. Como eu disse, nós precisamos analisar a Escritura de uma maneira mais profunda e não superficial. Quem considera apenas 7.000 anos está desprezando toda a eternidade. E Deus não vai fazer toda a sua obra em 7.000 anos. Deus tem sabedoria para fazer a sua obra em toda a eternidade. Deus pode salvar a todos durante toda a eternidade. Observe aqui Lucas 13, a partir do verso 24. Respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Ah, tá vendo? Ó? Estão condenados para sempre, lançados para fora, trevas exteriores, inferno, prisão. Calma, a gente tem que ler o resto. Muitos virão do ocidente e do oriente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, que é porém, né? Há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Os fariseus, que eram os primeiros, vão para o final da fila. E os que eram últimos, os gentios, os pobres, vão ser primeiros. Prostitutas e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Lembrando, o reino de Deus não é apenas 7.000 anos, é toda a eternidade. Por isso eu pediria que os irmãos lessem Mateus capítulo 5, do verso 21 ao 26, e também Mateus capítulo 18 inteiro, principalmente Mateus 5, de 21 a 26, onde fala que aquele que tiver falado mal de um irmão, como no caso desse rico, dessa parábola, será levado ao Hades, ao inferno, a esta prisão, estará sujeito a esta prisão. E de lá, verso 26, não sairás enquanto não pagares o último centavo. A teologia tradicional não explica esse verso. Por quê? Porque está restrita na superficialidade. Porque está engessada. Porque colocaram Deus numa caixinha.
onde Deus só pode fazer a sua obra em 7.000 anos. Colocam um Deus como se fosse um homem, um Deus que guarda rancor. Imagine você, Deus, ensinando a perdoar 70 vezes 7 e ele mesmo não perdoa. Ele guarda rancor pela eternidade. Então, ele vai colocar a pessoa no inferno eterno para o resto da vida. Ora, se Deus coloca alguém para o resto da vida no inferno, é porque Deus guardou rancor. Deus não perdoa. Então, se Deus não perdoa, Deus é hipócrita também. Mas não é esse o Deus que eu creio. Não é esse o Deus que eu consigo ver nas Escrituras. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Já estamos nos encaminhando para o final do estudo, mas antes eu gostaria de dizer que o pior inferno não é o local aonde esse rico foi, mas sim que nós sabemos que o fogo é uma representação de dor. O fogo é uma representação de algo que queima. Então, os sofrimentos, as dores, os tormentos psicológicos dentro da consciência de cada ser pode retratar muito bem o que é inferno. Por outro lado, o estado de espírito, de estar em paz. Então, nós sabemos que há duas realidades. Na consciência, que logo após a morte, a nossa consciência ou vai estar em paz ou vai estar em trevas. Por que eu digo isso? Exatamente por aquilo que o Yeshua disse ao ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o ladrão fala assim: lembre-se de mim quando vier no teu reino. Aí os religiosos vão dizer assim: mas está vendo? É só na volta de Jesus. Mas quando isso se dará? No Evangelho de Lucas, o que está escrito? Com palavras do próprio Yeshua de Jesus: não vem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ora, se o reino de Deus está dentro de nós, é o que eu acabei de falar agora, da consciência. Aquelas que têm o reino de Deus dentro dela, ela está em paz. Ela está no paraíso, ela está no seio de Abraão. Assim também, aquele que morreu sem Cristo. Aquele que dedicou a sua vida a coisas erradas. Quando morrer, sua consciência vai acusar. Porque nela, a consciência, está escrito a lei de Deus. O que é certo, o que é errado. As pessoas seguem suas vontades, mas a consciência que fica no íntimo de cada um de nós nos acusa quando a gente faz alguma coisa errada. O que acontece é que às vezes a gente não escuta a voz da nossa consciência. A gente quer fazer o desejo da nossa carne. Então, como eu disse, o céu e o inferno é um estado de consciência, em primeiro lugar. Mas não é um local? Também é. Porque quando se ajuntam pessoas no seio de Abraão, ou juntam pessoas no abismo, elas vão construir o mundo que as cerca de acordo com o que está dentro do coração de cada uma delas. Então é natural que aquelas que estão em paz, o exterior, onde elas habitam ou habitarão, seja também um reflexo desta paz. Seja um local harmonioso. Por outro lado, aqueles que estão na consciência má, em tormentos, atormentados, é natural que elas construam um mundo de trevas ao seu redor. Então esse simbolismo
de inferno ser um local escuro e de chama, de fogo, é apenas um retrato daquilo que está dentro de cada um dessas pessoas. Assim como o céu retrata também o que está dentro de cada um delas. Por quê? Os que estão no reino têm o fruto do Espírito: paz, longanimidade, mansidão, etc. Não é isso? Então só pode refletir coisas boas, só pode exteriorizar coisas boas. E encerro com o final da parábola do rico e do Lázaro, aonde muitos podem querer voltar para converter os seus irmãos, para que eles não vá para o inferno, não vá para a prisão. Mas Abraão dirá para eles: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Abraão ainda acrescentou: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, fica essa palavra para nós, para que a gente consulte a Deus, sempre em primeiro lugar. Que tenhamos a mente aberta, que possamos compreender tudo o que foi falado nesta parábola, para que possamos continuar o nosso crescimento no entendimento sobre a vida e sobre a morte, coisa que a teologia, que é ensinado nas igrejas e nas sinagogas, está engessada, parou no tempo, por interesse humano. Um abraço a todos e shalom, shalom.